Nós estamos aí chegando a mais uma pregação para nós aprendermos hoje como nos libertar, como ser livre das maldições. É uma luta diária que nós vemos a cada dia que nós vamos aprendendo a viver essa situação. Cada dia nós temos que aprender, né? Porque tem a visão do ocultismo, que eles acreditam que é um espírito que está encostado nas pessoas, que existe feitiço, magia, macumbaria, ocultismo, todas essas coisas. Tem a visão do homem dentro desse contexto, porque ele foi aprendendo, foi passando a ter uma formação religiosa errada, e que aí envolve outros aspectos, né, que nós chamamos também os aspectos das paixões deste mundo, que vai dominando as pessoas. E depois nós vemos aquilo que é a maldição no contexto da igreja. Então a igreja, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, da tradição, dos ensinamentos bíblicos, do catecismo da igreja católica, vai mostrar que maldição é um pecado. Nós vamos saber que a nossa luta nesta dimensão é uma luta diária contra o pecado. Ele começa lá na desobediência dos nossos pais, de Adão e Eva, que deixa de ouvir Deus e começa a ouvir o maligno, a serpente. E ele vai abandonar a vida eterna que Deus tinha oferecido, abandona o paraíso que Deus ofereceu para ele, abandona onde que ele estava cercado de carinho, onde não existia morte, nem o pecado. Então, pela desobediência, entra o pecado, que é a maldição. Me torno maldito porque eu abandonei a Deus para fazer as coisas erradas deste mundo. Para servir não a Deus mais, mas servir ao mal, que vai dominar meu coração, e do qual Tiago fala que vai aliciar. Na carta de São Tiago, ele vai dizer que o pecado alicia o coração do homem. Então, por isso, ele torna uma maldição na nossa vida. Então, a nossa luta, é lógico, dentro do contexto da igreja, quando nós pegamos no Apocalipse de São João, é contra o demônio, contra o príncipe tenebroso deste mundo espalhado por aqui. Né? Na carta, quando nós lemos a carta de São Paulo aos Efésios 6,10, vai dizer que a nossa luta é contra o demônio, contra o príncipe tenebroso deste mundo. No Apocalipse 12 de São João vai dizer desta dimensão, né, que o demônio, ele estava lá e ele era o único acusador dos filhos de Deus, né, porque ele foi derrotado e aí ele ficou ali, acusando. Nós vamos ver no livro de Jó que ele estava lá na porta de entrada do céu, acusando. Mas aí Deus mandou São Miguel expulsar ele do paraíso daqui. Então, vai dizer desta dimensão, Apocalipse 12, 7, vão batalhar no céu, Miguel e seus anjos combateram o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate e não prevaleceram de novo lugar para ele no céu, foi precipitado na terra. O grande dragão, a primitiva serpente, né, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então nós estamos na luta aqui, não é contra pessoas que morreram, contra pessoas de carne, mas contra o príncipe deste mundo tenebroso, que desceu e que vai seduzir as pessoas. E vai corromper o coração delas, e aí vai entrando diversas situações que vai tornando o homem inimigo de Deus. Não é que Deus é nosso inimigo, nós nos tornamos inimigo dele. Porque quando a gente não quer conviver bem com uma pessoa, quando você não quer relacionar com o seu vizinho, você acaba tornando inimigo dele. Quando você não quer relacionar com o seu pai, você quer tornar inimigo dele. Quando você não quer relacionar com sua mãe, você quer tornar inimiga.
Quando nós não queremos relacionar com o outro, nós nos tornamos inimigo dele, entende? Então, essa é a dimensão. Às vezes o outro não tem nada contra mim, mas eu torno inimigo dele. Então, a nossa luta contra as maldições, ela se dá nessa dimensão, nesse campo de batalha, que eu vou aprendendo a cada dia a viver. Então, nossa luta neste mundo, biblicamente, é contra demônio e seus anjos, contra Satanás e seus anjos, não contra nenhuma pessoa. Elas foram seduzidas e muitas vezes elas são usadas pelo mal. Então, nós precisamos ter na dimensão que a nossa luta é nesta dimensão que nós vamos trabalhar conosco, que nós vamos saber a cada dia como vencer. Por isso, nossa combate aqui, até a palavra de Deus já começa no dia de hoje dizendo assim, que eu queria ler na carta aos Gálatas, 5. É para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firme, não vos submeter outra vez à escravidão, do jugo da escravidão. Então, o jugo da escravidão são aquilo que vai nos escravizar, que vai nos tornar uma pessoa escrava do mal. Então, escrava do pecado, escravo do sofrimento, escravo do vício, escravo do outro, escravo de uma paixão. Então, nossa luta é contra as paixões que o mundo nos oferece. Então, aí está. Quais são essas paixões que o mal vai colocar para nos tornar um jugo, para nos aliciar? Então, qual que são estas paixões? Aqui, quando nós pegamos na carta aos Gálatas 5:19, vai dizer de diversas situações que são fruto da nossa carne, que entrou, que escraviza cada um de nós. Ele vai dizer que diversas delas, que é a fornicação, obras da carne, são essas suas paixões que vai entrar na minha vida. As paixões deste mundo. As paixões que o demônio coloca, as paixões que o maligno coloca. Quando falamos maligno, nós falamos de malignidade, nós estamos falando de mal. Nós estamos falando de maldição. Então, bem, a palavra maldição não é de tudo isso. A maldição é todo este contexto. Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Que eu vos previno, e já vos preveni, que os que praticarem não herdarão o reino dos céus. Então, aqui está. Temos uma outra lista também, um pouquinho mais para trás, que a gente pode também ter na nossa dimensão, quando nós pegamos aqui 1 Coríntios, 1 Coríntios que vai falar dessas outras paixões, que é muito bom. Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Acaso não sabeis que os injustos, os que estão vivendo mal, que fazem a injustiça, porque foi aliciado pelo mal, estão vivendo uma maldição na sua vida. Não quero viver a bênção de Deus. Não hão de possuir o reino de Deus. Vós não os enganei, nem impuro, nem idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem os devassos, nem ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem assaltantes, onde possuir o reino de Deus. Então, que tenha essa lista. Caso, e ele está dizendo, olha, mas se algum de vós tem sido isso, mas você pode ser lavado, santificados, justificado em nome do Senhor. Então eu vou me arrepender dessas atitudes, destas paixões, destes males e vou viver uma vida nova. Então por isso é importante que eu tenha essa dimensão. Aqui também tem uma outra lista em 2 Timóteo 3,
vai falar de uma outra lista de situações que nós viveremos quando nos afastamos de Deus. Uma lista enorme também. De situação que vão ser maldição para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa. Então, nos libertar da maldição é ter consciência de que esta situação me faz mal, me torna indigno, está me destruindo, que não me deixa possuir o reino de Deus. Então aqui está. Nota bem que nos últimos tempos, os homens tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. São diversas situações que agora tem nome, tem cara, tem jeito, e nós sabemos que a partir do momento que nós temos em mão estas listas, que Deus fala que é mal, que não me deixa possuir o reino de Deus, que não me deixa santificar a minha vida, que não me deixa viver em paz, que não me deixa ser feliz. Então eu tenho aqui diversas situações que agora eu posso identificar o mal, posso identificar a maldição. Eu tenho consciência de que estas coisas são maldição na minha vida. Então eu preciso agora, com toda a consciência, com toda a minha luta pessoal, porque é uma luta que vai ser até o final da nossa vida. Não é uma luta que acaba. Eu que gostaria que as maldições sumissem da minha vida num piscar de olhos. Meu querido, minha querida. Você pode, às vezes as pessoas fazem árvore de genealogia achando que o pai, a mãe, os avós. Eu falei no primeiro dia para repetir de novo. Não vem do meu pai, não vem da minha mãe coisas que pega e cola. É a partir do meu batismo que essas coisas vão entrar na minha vida, depois do batismo. Porque o batismo rompe todas as cadeias de maldição. Então não adianta fazer lista e pôr lá e pôr fogo. Não é isso. As coisas de Deus, elas são concretas, reais. Elas são vividas. Ele me dá liberdade, nós vimos lá. Não é porque meu pai chupou o azedo que eu vou ter os dentes empatados, nós já vimos isso. Né? Então, lá no livro do profeta Jeremias, que nós lemos esses dias e gravamos, e está gravado aí para você ter consciência. Então, não é do meu pai. Eu aprendi, posso ter aprendido com meu pai errado, porque meu pai fumava, por exemplo. Eu vi cigarro, achava que era bonito, achava que era gostoso, eu fumei. Eu via meus amigos beber, meu pai não bebia, mas eu via as pessoas bebendo. Então, eu também bebia. Há coisas que também eu pago um preço alto, que nós falamos também como sofrimento, quando ele atinge a minha saúde. Por exemplo, o cigarro que a pessoa fuma pode causar uma doença no outro. Né? Hoje já se fala do tabagismo, das doenças do tabagismo. Pais que fumaram podem gestar filhos amanhã com grandes problemas de pulmão, alérgico, né? Essas bronquites, sinusites. Então o cigarro pode causar danos futuros aos filhos, né? Certos tipos de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, por exemplo. É o pai que pegou um sífilis, ele pode até ser curado do sífilis, ou a mãe que pegou por uma situação, ele pode ser curado, mas pode gestar filhos com problema de audição, problema nos olhos, problemas de fala e outras esterilidade, né? A sífilis causa muitas doenças. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, como uma pessoa que pega AIDS, não tem cura. Hoje ainda não tem cura. Né? Estão se falando, mas não tem cura. Né? Então, muitas vezes a mãe gesta a criança, pode até nascer sem a doença, mas pode nascer com a doença, dependendo da hora do parto. Então, é uma maldição que foi para o filho? Não, ela contaminou o filho. Contaminou aquela pessoa. Então,
é uma contaminação que não é só espiritual, ela é física, ela é biológica, ela é genética. Não fica só no âmbito espiritual. Desce um pouco. Né? E aí gesta uma doença, né? E que a pessoa vai sofrer. Mas o pai também, naquela época, não tinha consciência que fumando fazia isso. Né? A mãe também não. As pessoas não tinham essa formação como nós temos hoje. Né? Então, hoje é mais fácil da gente evitar sabendo que existe. Ai, padre, as pessoas... meu pai, não, ele não tinha consciência que fumar já estavam problemas. Né? Minha mãe não tinha. Os meus avós, né? A pessoa que bebe, por exemplo, há uma possibilidade dos filhos ter já problemas na consanguinidade dele de desenvolver a bebida. Então, é uma contaminação que vai passar para a pessoa. É um sofrimento que vai vir para a pessoa, mas ela não tinha consciência. Então, não é questão que a pessoa fez por maldade. Eu vou fazer para contaminar meu filho, vou fazer para contaminar aquela pessoa, vou fazer para fazer mal para... Não. Não era uma coisa que veio assim porque a pessoa estava desejando mal, amaldiçoando, causando sofrimento. Veio por uma consequência da ignorância com relação ao pecado. Agora você tem consciência, então nós temos que trabalhar a nossa consciência para que estas situações não prolonguem na vida dos outros. Então a minha obrigação, a obrigação do pai e da mãe, está lá em Deuteronômio 6,4, ensinar os filhos a amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, quer de pé, quer deitado, quer sentado, que ele vai ensinar o filho para quê? Amando a Deus, ele não torna escravo das maldições deste mundo, da maldição do pecado, daquilo que mata e destrói a vida do homem, né? Mas vai ser livre aquilo que nós acabamos de ouvir agora nesta carta, né? Foi para ser livre, Gálatas 5, que Deus veio, que Cristo veio para nos libertar. Ele veio trazer a vida nova para cada um de nós. E nós precisamos, a cada dia, fazer desta graça para todos nós, né? Então, aí vai dizer que a carta de 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste, creste, sabe que aprendeste. Desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, sabe que elas têm o condão de proporcionar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, é a Sagrada Escritura, o Pai ensina, nós aprendemos, que vai nos levar à salvação. E que não vai deixar a maldição tomar conta, que não vai deixar essas situações nos escravizar. Né? Então a gente vai ter uma luta diária para fazer isso. Então nós precisamos aprender dentro deste contexto, né? Vendo que Cristo foi obediente. Se a maldição entrou pela desobediência, Cristo, conforme a carta aos Colossenses, ele foi obediente até a morte. Né? Jesus tornou obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Né? Então, por isso, nós permanecemos firmes em Cristo. Né? Que vai dizer assim em São Paulo, né? Ação de graça e súplica. Nós continuamos em orações por vós, damos graças a Deus Pai, Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Cristo e da vossa caridade para com os irmãos. Por isso, também nós, desde que soubemos, não cessamos de orar. Então nós vamos rezar pelas pessoas. Cada dia mais que ele, aí São Paulo vai dizer desta riqueza, por seu, Colossenses 1:20, por seu intermédio, reconciliar, ele veio para reconciliar toda a criatura, daquele que é o preço do sangue na cruz estabeleceu a paz tudo quanto existe. Agora ele reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que possais apresentar santos, imaculados, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Então, esta é a graça que Cristo nos dá. E nós precisamos, aqui na carta aos Colossenses, tem uma infinidade
Por isso vai dizer Colossenses 2:8, estai sobre aviso para que ninguém vos engane com vãs filosofias. Vai aparecer. Cada dia mais aparecem vãs filosofias, vãs sofismas, baseadas em tradição humana, nos rudimentos deste mundo, em vez de apoiar em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele que nos perdoou de todo o pecado, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente o cravalo na cruz, expoliou o principado, potestade, expôs ao ridículo deles pela cruz. Então, na cruz de Cristo, nós somos vencedores de todas as maldições. Pronto, Cristo morreu para me redimir. Desta forma, eu já sei que eu estou vivendo. Então, o que eu preciso fazer? Há certos princípios, né? Pedro vai dizer das graças que nós necessitamos. O que eu preciso para me libertar desta situação? Primeira coisa, posso fazer uma boa confissão. Vou me confessar de situações que eu aprendi errado em casa, com meu pai, com minha mãe, que para mim às vezes tornou uma maldição. Meu pai bebia, eu bebia, meu pai fumava, eu fumava, meu pai xingava, eu xingava, minha mãe xingava, eu xingava. Aprendi. Então eu vou confessar. Se eu não confessei ainda. Se eu já confessei, estou livre. Mas se eu não confessei, vou confessar. Então, vou ver essas coisas, né? Vou confessar e me arrepender, não quero mais. Então, eu tenho aqui aquela listas de paixões. Então, você vai pegar lá em Gálatas 5:19, 2 Timóteo 3:1, 1 Coríntios 6:9. Eu vou pegar aquela lista, vou olhar. As que eu fiz, se eu já confessei. Se eu não confessei, vou confessar. Pronto. Na hora que eu estiver confessando, eu vou, padre, olha, eu vou confessar esses pecados, daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar abertos novamente para atender confissão aqui na Casa, né? E todos os lugares vai abrir, se Deus quiser, fica tranquilo. Vai ter o momento certo. Esse tempo é você de preparar para se libertar. Então, eu vou confessar, fazer uma boa confissão e me arrepender desse pecado. Fiz, não quero mais. Às vezes ele vai bater na minha porta. Segunda coisa, posso fazer uma renúncia, né, de diversas situações, pedindo ao sangue de Jesus que me lava. Você lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava minha boca, lava meu coração. Lava aquelas áreas que foram contaminadas, né, por essas maldições, por essas fraquezas que adentraram na minha vida e que me aliciaram. Depois criar uma proposta de mudança profunda, seja no vício, no adultério, na prostituição, deixar de frequentar certos ambientes, de falar mal dos outros, né? Eu vou criar uma mudança profunda. Quando eu vou falar mal, não quero que aquela pessoa seja abençoada. Quando eu for xingar, o Senhor me dá palavras para que saiam palavras que santifiquem a minha boca, né? Depois, experimente sempre as orações de libertação. Tem livros com muitas orações de libertação. Aproveita, leia, reze as orações. Tem muitas. Então eu vou pedindo. Se eu já rezei, posso rezar de novo. Que se eu não tinha consciência, agora eu tenho, vou rezar de novo. Mas não precisa ficar rezando todo dia a mesma coisa. Uma vez que eu rezei, tomei consciência e tomei posse, pronto. Eu já vou viver essa graça. Essa maldição não tem mais poder sobre mim. Porque também, se eu ficar rezando e não tomo posse, você vai rezar como aquela pessoa que está lá na carta de Tiago, né? 1:6, né? Como um homem que reza, mas não acredita no que está rezando. É um homem de fé dúbia. É como as ondas do mar, que vai e volta. Não pense que tal homem atingirá alguma coisa. Está lá dizendo claramente. E é até interessante quando a gente lê essa carta de Tiago, ele fala disso, né? Considerai por suma alegria
meus irmãos, que passaste por diversas provações. Então nós estamos arrancando isso porque teremos provação, porque essas coisas vai querer voltar para o meu coração, para o seu. Sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Isso aí vai me dar paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a obra a fim de que sedes perfeitos, íntegros, sem fraqueza, sem paixão, sem maldição. Né? E ele está dizendo, mas se você tem necessidade, peça para Deus, para que Ele te dê essa sabedoria. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila é semelhante à onda do mar, levantado pelo vento, agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, que tal homem alcançará alguma coisa do Senhor. É um homem irresoluto, inconstante no seu proceder. Então, é fé. Eu não me vejo como um maldito. Não, eu tenho pecado hoje, que muitas vezes eu peco. Eu peco por quê? Por causa do demônio? Não, eu peco porque às vezes eu sou fraco, miserável. Porque às vezes a gente pergunta à pessoa, o que te faz pecar? O demônio me faz pecar? Faz. Não, quem manda na sua vida? Deus ou o demônio? Se o demônio manda, você não está servindo a Deus, você está servindo ao demônio. Se o demônio te faz pecar, então quem manda na sua vida é o demônio, não é Deus. Então, você está vivendo de maldição. Então eu não vivo de maldição, eu vivo de bênção. Por isso aqui também dizendo, no versículo 12, feliz o homem que suporta a tentação. Ela vai vir, vai bater na minha porta e eu vou resistir. Porque depois de sofrer a aprovação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, por eu amar a Deus, eu vou suportar essas provações, essas tentações, essas maldições que vão bater na minha porta. Então, por isso está aqui. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível mal. Ele não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, a luz dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos dais, irmãos, pois, meus amados. Então, nós sabemos aqui, está aqui, Deus não vai tentar você. Quem te tenta é o demônio, é o maligno, que vai querer colocar para você estas maldições. E você precisa ficar atento. Ele vai te tentar, não Deus. Deus não tenta ninguém. O pecado que eu experimentei, beber, na hora parece gostoso beber. Mas depois eu fico embriagado, eu agrido, eu xingo, falo palavrão. Assim, na hora parece que tem alegria, depois vira um inferno, né? Depois vira um tormento para a pessoa querer parar de beber e não consegue. Seja o cigarro, na hora parece que acalma a pessoa que está fumando, na hora parece que a nicotina entra, acalma ela. Mas daqui a pouco ela tem vontade de novo. E se ela não tiver cigarro, ela sai para a rua catando o que tem na rua e fuma, uma guimba. A pessoa que está com droga, ela é capaz de matar o pai, a mãe é capaz de matar os irmãos por causa daquela droga, né? Ela invade a casa de alguém, ela invade a família de alguém e acaba destruindo a vida, né, de alguém. Então, a dependência é terrível. A pessoa que cria vícios, a pessoa que masturba, cria vício na masturbação, ela acaba ficando dependente daquilo, né? A pessoa que cria vício de ver pornografia acaba ficando dependente da pornografia. Então, ela vai aliciando de tal forma para depois parar. É difícil, tá bom? Antes de entrar é fácil. Depois que entrou, o demônio vai alimentando, colocando desejo, alimentando o desejo da pessoa. Ele não pode entrar na minha vida, não pode estar dentro de mim, né? Mas não pode conhecer meus pensamentos, mas ele sabe que eu gosto. Então ele vai tentar. Então, aí está, sentir que as orações de oração eu posso rezar? Posso. Mas não ficar escravo também da oração, porque senão você vai ficar rezando. Tem gente que já passou por 250 orações de cura e libertação e não mudou. Ainda sente amaldiçoado. Por quê? É irresoluto. Não toma posse do que reza. Só reza automaticamente. Então, vive essa situação. E aí nós também tem algumas outras coisas que bloqueiam a nossa cura, por exemplo. Eu não perdoar. Eu não perdoo, às vezes, as pessoas que me machucaram.
Então eu vou ficar com raiva do meu pai, ficar com raiva da minha mãe. E a raiva do meu pai e da minha mãe pode me levar a desencadear certos vícios, dependência e certas lutas terríveis, né? Eu vou perdoar, às vezes não vou ter um... Perdoar é uma coisa, reconciliar, conviver com a pessoa é outra coisa, tá bom? Tem pessoas que eu vou reconciliar com ela, vou perdoar, mas vou manter uma distância. Tem pessoas que às vezes, eu reconcilio, está perdoado, mas para reconciliar eu mantenho uma distância segura, para que ela não fique perto. Então, existe essa reconciliação que eu faço por amor a Deus. O amor fraterno é esse, que me dá a graça de manter uma distância. Eu faço tudo para o outro por causa de Deus. Eu vou fazer isso por causa de Deus, eu vou perdoar meu pai. Vou perdoar minha mãe por causa de Deus. Vou manter uma distância segura. Às vezes, quando tiver a oportunidade de reconciliar, de sentar para conversar, eu reconciliei com meu pai um dia na rua, que ele estava passando e eu parei para conversar com ele. E aí houve uma reconciliação, por causa de diversas circunstâncias que aconteceram entre nós dois. Então, por causa desta situação com meu pai, a coisa que meu pai mais detestava era a bebida. E para vingar do meu pai, inconscientemente, eu comecei a beber. E aí eu fui bebendo. E aí cheguei a um limite extremo. Então, à medida depois que eu fui rezando por meu pai, que eu fui orando por ele, pedindo a Deus por ele, que eu aprendi que uma forma de reconciliar com as pessoas, quando você perdoa, é rezar por ela. E aí eu comecei um processo de oração com meu pai. E à medida que eu fui rezando, também eu fui me libertando dos vícios, não fiquei preso mais naquele vício, naquela vingança interior. Então, fui me libertando também da dependência à medida que eu fui perdoando. À medida que eu perdoo, é à medida também que eu vou libertando. Então, a cura e a libertação das maldições passa por isso aqui. Depois, libertar, né, dos ressentimentos. Sempre lembrando do passado com ressentimento. Sempre trazendo aquela situação como motivo de sofrimento. Porque eu era criança, eu apanhei, eu fiz isso, minha mãe me desprezou, me deu para os outros. Meu pai me deu para os outros, que eu posso fazer, o jeito dele me amar é esse. Então, nossa, não adianta eu ficar brigando com ele. Tive que perdoá-lo para me ser curado, né? Então, o ressentimento fica trazendo de volta. Porque quando eu era criança aconteceu isso, quando eu fui, na minha adolescência aconteceu isso, e fica só contando lembrando desse sofrimento, é o ressentimento, né? Só lembra do ruim. Os beijos, os abraços, os carinhos, tudo que você recebeu, às vezes, do seu pai, da sua mãe, ou de outra pessoa, daquela pessoa que estava do seu lado. Porque a minha mulher me traiu, porque o meu marido me traiu, e fica parado nisso aí, né? Meu namorado me traiu, saiu com outra. Fica parado na traição, né? Fica parado no roubo, na desonestidade, das palavras malditas que me xingou, falou mal de mim, me caluniou, me difamou e fica só naquilo, não sai daquilo. Então, se você não arrancar esse ressentimento, também não vai ser liberta, tá bom? Falta de arrependimento. Eu tenho que me arrepender do que eu fiz. As pessoas que eu machuquei, às vezes, ir atrás, reconciliar, pedir perdão. Mesmo que a pessoa, às vezes, não vai reconciliar comigo. O problema meu não é o outro. O problema é eu que quero reconciliar com ela e quero voltar o meu amor para Deus. Quero me libertar das maldições que estão me prendendo. Eu não posso obrigar o outro a me aceitar de volta, né? Então não pensa que que o outro tem que me aceitar, porque agora eu me arrependi, eu já pedi perdão para você, você tem que me aceitar. Não. Ele não tem que te aceitar. E talvez ele não seja cristão bastante para te aceitar. Talvez o amor dele em Deus é pequeno, né? Então, o arrependimento é meu. A mudança de vida é minha. Tudo que eu estou fazendo, primeiro, em mim. Estou consertando a minha vida. Não posso consertar do outro. Eu não sou Deus. Quem conserta a vida do outro é Deus, no Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, não é eu.
importante você ter isso, o arrependimento. Depois, saber também usar, né? Outra coisa é a formação religiosa. Se eu quero conhecer e viver como cristão católico, o melhor método para mim conhecer a igreja é ter o catecismo da Igreja Católica. Lá tem resposta para tudo, tem um glossário lá no final, tem resposta para todas as coisas sobre maldição que nós estamos falando, está lá no catecismo da Igreja Católica. Está lá, tudo sobre maldição. Tem diversos capítulos que falam o que é a maldição da igreja, que eu estou falando para você, está no catecismo da Igreja Católica. Então, quando você quiser saber sobre maldição, está lá, sobre espiritismo, ocultismo, sobre macumbaria, está tudo ali. Sobre reconciliação, sobre perdão, tem tudo que eu preciso saber da igreja, dessa situação, né, da falta de perdão. Por que eu preciso perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, e aí vai. Sobre o perdão é uma infinitude, mostrando a riqueza do perdão na nossa vida, né? Então, aí está, a formação religiosa, ela é importante para assegurar, eu vou aprender os 10 mandamentos, guardar no meu coração os 10 mandamentos. Eu sabendo os 10 mandamentos, eu já vou andar com segurança, para evitar as maldições, para evitar o mal. Então, eu tenho os 10 mandamentos na minha cabeça, ele é a minha consciência moral e eu vou evitar o mal. Então, por isso está aqui os 10 mandamentos. Muitas vezes eu vou precisar da medicina, né? Eu começo um processo agora, tem coisas que eu não vou conseguir resolver sozinho. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo, porque há certas feridas que estão dentro de nós, de ressentimento, de inferioridade, de medo, de culpas, que vieram de situações. E que adentraram lá na infância, adolescência, e que está aqui dentro de mim, e que, imagina, com todos essas paixões, mais as feridas emocionais que eu trago, tem coisa que, por mais que eu participe de um encontro de cura e libertação, que eu participe de um momento de cura interior, eu não vou conseguir resolver. Vou precisar de uma ajuda. Tem pessoas que às vezes fica tão desgastado emocionalmente ou psicologicamente e espiritualmente que precisa até de medicamentos para ajudar a vencer. O Padre Jonas precisou de medicamento. E olha que o padre é bem santo. O padre é muito santo. Mas chegou um limite do desgaste, do sentimento, das dores, que o padre pensou em entrar na linha de trem e morrer. Então, quando ele chegou a esse limite, ele viu que sozinho, só as orações, só o espiritual não resolvia. Agora estava aqui dentro do emocional também, que precisava de uma cura. Então, o padre foi ao psiquiatra, não foi nem no psicólogo. Já não deu mais para ele psicólogo. Foi direto para o psiquiatra, porque teve que medicar. E o padre teve que tomar medicamentos para ajudá-lo na sua cura. Então, o padre usou de 3 dimensões: a sua fé, a oração. O padre usou de uma outra dimensão, porque muitas vezes, quando a pessoa chega a um limite de desgaste, e às vezes entra numa depressão, que eu já falei sobre ela, depressão é ficar parado nessa situação. O padre parou no sofrimento do passado e não conseguiu sair, né, que é a depressão. Né? Então ele precisou dessa ajuda, precisou do medicamento, porque houve um desgaste químico também do cérebro. Então, reposição química do cérebro. E ele precisou, houve um desequilíbrio emocional, espiritual e físico. O corpo perdeu a força, perdeu a vontade. Então, ele foi para a hidroginástica, que ele também foi fazer exercício. Entrar na água ajudou ele também a equilibrar. Então, a água, o exercício, né, de hidroginástica, por exemplo, ajuda a pessoa a criar um equilíbrio emocional e físico. Físico e emocional. Corpo são, mente são. Então, também ajudou muito ele. E as orações que o padre celebrava todo dia, a missa, rezava o seu texto e fazia as suas orações, as suas práticas religiosas,
que foi importante. Então, a medicina também tem que ser usada, às vezes, dentro desse contexto das maldições ou bênçãos e maldições que nós estamos tratando desse assunto especificamente, para que você tenha consciência, né? Então, aí está essas pinceladas, né, para que a gente também saiba viver, né, se libertar. Há outras pessoas também que muitas vezes na sua tristeza, na sua dor, faz votos íntimos. Porque eu vim nesse mundo para sofrer e eu vou machucar todo mundo, né? Então, por mais que às vezes a pessoa queira, às vezes, ela está presa nesses votos. Eu não vou ser boa mãe, não vou ser bom pai, não vou ser nada, porque você escutou isso. Então, também, renunciar a esses votos íntimos. Eu preciso confessar voto íntimo? Não é confissão. Uma coisa que eu preciso ter consciência, porque muitas vezes a menina, eu não quero ter filho. Quando está lá, porque tem que cuidar do irmão, cuidar de criança, eu não quero ter filho. Aí depois casa, quer ter filho, não vai ter filho, porque inconscientemente ela não quer filho. Ela tem desejo de ter filho, mas não tem vontade de viver como mãe. Então aí é um negócio complicado também, que entra dentro desse contexto, que precisaria, lógico, é uma pregação diferente, quando a gente fala de voto íntimo. E que você precisa saber. E também quando as pessoas na formação religiosa errada, não participar das coisas ocultas, que nós já vimos lá no Deuteronômio 18, 9. Não vou ficar repetindo, porque você já sabe. Quando você quiser saber de espiritismo, ocultismo, macumbaria, feitiçaria, eu falei de horóscopo, cartomante, videntes, que está lá no livro da sabedoria, 13, né? Então, aqui Colossenses 2 fala dessas vãs filosofias. Então, nós temos aí diversos textos, Levítico 20, versículos 6, 19. Então, nós temos diversos textos que falam sobre estas partes de ocultismo, que você pode ler, porque senão nós vamos ficar repetitivo demais, falando dessa situação. Então, nós estamos vendo que é importantíssimo, né, dentro desse contexto, também libertar-se das mentiras, né? O pai da mentira é um dos pecados que às vezes as pessoas ficam vivendo mal a sua vida, porque é a mentira. João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é o demônio. Pequenas mentiras. A pequena mentira, ela vai gerar no meu coração desconfiança. Desconfiança do meu pai, porque eu acho que meu pai está mentindo. Desconfiança da minha mãe, porque eu acho que minha mãe mente. Desconfiança dos meus irmãos, porque eu acho que ele mente. Porque eu estou mentindo, eu acho que está todo mundo mentindo. Eu acho que o governo mente, que o presidente mente, que eu acho que as pessoas que estão em volta de mim, o padre mente, o bispo mente, o papa mente. Então, impressionante como a gente, às vezes, por causa das nossas mentiras, a gente não tem ideia de como a mentirinha vai gestar no meu coração esse tipo de situação. Então, é importante que você tenha consciência para que ficar livre também, não entrar nessa dimensão das mentiras. Cortar a mentira, conte a verdade. Se não pode contar, cala a tua boca, tranca, costura, mas não conta a mentira, né? Então, nós vemos que é importantíssimo isso, dentro de uma dimensão de libertação das maldições, estas situações que nós precisamos viver. E é lógico que o mais importante, dentro do contexto, é agora eu tomar a dimensão de querer viver esta vida nova, fazer esta proposta para a minha vida, né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Confessar pelo menos uma vez por mês, manter uma vida nas santas missas que eu posso, mas não estou podendo ir na igreja. Agora você assiste pela televisão, se não dá para ir. Deus compreende, né, essa graça. Se eu não posso ir na missa diária, eu vou me esforçar para, pelo menos, participar, assistir, se for possível, né? Não dá. Manter uma vida de oração, né? Então, que é importante, seja o terço, ler a palavra de Deus, se dá para mim fazer uma adoração, se dá para mim passar na igreja por 5 minutos fazer uma pequena adoração. Então, vou manter uma vida ali.
Se for preciso, vou me inserir na igreja, vou frequentar uma pastoral da igreja, né? Vou lá frequentar as pastorais da igreja, seja um grupo de oração, se você encontra casais com Cristo, seja encontro de casal, encontro da família cristã, seja encontro de jovens, seja jovens sarados, seja encontro da renovação carismática, grupo de oração, seja qualquer um, seja lá o Del Catecumenato, eu vou me inserir num grupo para mim também fazer esta dimensão da minha busca agora em Deus, leio também, né? Então nós vimos, né, buscar ajuda espiritual, confessar, né, às vezes buscar uma oração com as pessoas de cura interior. Se eu não posso pagar um psicólogo, dá para mim fazer uma cura interior. Mas não deixa as pessoas também da cura interior, porque isso? Não, isso eu já renunciei, eu vim cá porque eu quero agora amenizar essa dor da minha alma. Então, porque a sua mãe, lá na infância, tentou te abortar. Olha, não fica preso nisso, não. A gravidez é difícil. Muitas vezes a mãe, quando fica grávida, fica apavorada. É só perdoar. As revelações não é para mim ficar condenando o outro, porque seu pai falou mal de você, porque seu pai fez... Não interessa. Estou aqui para perdoar as pessoas. Estou aqui para viver uma vida nova em Deus, tá bom? Buscar ajuda espiritual. Depois, se for preciso, psicólogos, psiquiatras. Se eu tenho vício do alcoolismo, da droga, não estou conseguindo vencer sozinho, vou me internar. Eu busquei o AA para ajuda, porque não adianta eu ficar lá na minha casa sem buscar ajuda para essa situação. Tem que buscar, mas eu sozinho não dou conta, então vou buscar ajuda. Física, né? Estou mal fisicamente, estou sem força também, às vezes a pessoa está prostrada, já, porque não tem um exercício, está acomodado, se não faz uma caminhada, se não faz um exercício físico. Então, se dá para ir, vai à academia de pilates, agora nesse tempo está difícil, né? Vou à hidroginástica, vou fazer uma caminhada, vou fazer algo com o meu corpo, para também reacender, porque o meu corpo, ele mesmo produz medicamentos, né? O próprio corpo produz medicamentos. Para mim, diversas coisas que eu faço, o próprio organismo produz, me ajuda a manter equilíbrio, né? Então, por isso é importante você ter esta dimensão na sua vida. Quero pedir a Deus hoje esta graça para você. Já diante de tudo isso, que o sangue redentor de Jesus, que você tomou consciência das paixões são inúmeras, que o sangue redentor de Jesus vai lavando, purificando seus pensamentos, vai te dando a graça do perdão, né? Para que você possa perdoar as pessoas que te machucaram, as pessoas que te feriram, as pessoas que fizeram, né, causaram sofrimento para você. Né? Então, se você não perdoa alguém, que Deus te dê a graça do perdão agora. Das mentiras que você contou, que talvez causou dissabores, sofrimento, e que a gente não tem ideia do que as mentiras nossas causaram. Então, que nós pedimos perdão a Deus dessa mentira. Dos votos íntimos que você possa ter feito, que o Senhor passa com o sangue dele lavando, das práticas ocultas que você foi, que você deixou tocar nos seus pensamentos, tocar na sua cabeça, tocar nos seus ouvidos, que eles passaram a mão no seu peito, nas suas costas, no seu braço, onde tocaram, onde que fizeram alguma consagração, que o sangue redentor de Jesus lava agora, de tudo isso. Se você comeu, bebeu alguma coisa daquele local, que o sangue redentor de Jesus lava a sua boca, o seu esôfago, faringe, estômago, todo o seu corpo. Se você bebeu, comeu desse lugar, se você deixou eles tocar, se você fez operação, que se rasgaram o seu corpo, que seja lavado no sangue de Jesus agora, pelo poder do sangue de Jesus, que ele possa lavar você de tudo isso, né? De todas as superstições que você criou, deixou entrar, que você acreditou em inveja, que você acreditou em mal olhado, que você acreditou em assombração, que o sangue redentor te lava agora seus olhos, seus ouvidos, de todas as palavras de maldição que você colocou como maldição para a sua vida, que lava os seus olhos para que você veja as coisas belas do céu, não mais as mortes, tristeza, que ele santifique a tua boca, para que as palavras que saem da sua boca sejam de bênção, de alegria, que santifique as suas mãos para o trabalho, santifique os teus pés para que você caminhe com segurança, rumo ao céu, rumo à salvação, que ele santifique agora todo o seu corpo, que o Espírito Santo venha agora queimando, santificando, fazendo nova todas as coisas na sua vida. Eu peço essa graça para ele hoje, peço que o Senhor
que tem o poder, que tem a glória de nos fazer nascer de novo, possa te dar essa graça de você nascer de novo para esta vida nova em Cristo. E que Ele te abençoe, te santifique, e que nesta luta diária você seja o vencedor de todas as maldições. E que Ele te abençoe, que você comece uma vida nova, consagrando a sua casa. E peço ao Senhor que você agora, que os anjos de Deus estejam aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você mora, no trajeto da sua casa, que Maria Santíssima cubra a sua casa com o manto sagrado, a proteja, que essa casa seja consagrada. Você pode também pedir ao Padre abençoar a água, se você consagra a sua casa jogando esta água abençoada dentro da sua casa, todos os cômodos, nos objetos, que você consagra o seu carro, que você consagra o seu trabalho, quando chega no trabalho, em vez de reclamar, Senhor, te consagra o meu trabalho, te consagra essa pessoa que me persegue, te consagra aquele que me faz mal, é teu, estou aqui intercedendo por ele, né? Como nós vimos na leitura de ontem, Moisés, que mostrava, né? Esse povo é de cabeça dura mesmo, Senhor, esse povo é um povo pecador, eles erram, mas são o teu povo, né? Dê para eles a sabedoria, a glória, para que eles não morram aqui nesse deserto, né? Então nós, ao invés de desejar o mal, nós vamos desejar o bem, porque quando nós abençoamos, também a bênção volta para nós, né? Aquilo que a gente abençoa, se você abençoar a sua casa, se você abençoar o trabalho, tudo que você abençoou, torna abençoado, porque Deus abençoa aquilo que você abençoa. E Deus não amaldiçoa, né? Deus só abençoa, viu? Deus não torna mal alguma coisa, Deus só torna bênção. Quem mexe com maldição é demônio. Então eu preciso ter consciência que Deus sempre me abençoa. E que Deus te abençoe tudo isso que você colocou na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar continuidade um pouco mais sobre agora o momento da oração para cura e libertação, no tema que nós estamos trabalhando de bênção e maldição. A oração e a sua eficácia, ela tem a partir do momento que eu tomo consciência do mal na minha vida. Como ele está agindo, aonde está agindo e por que está agindo. Creio que as pregações, falando das diversas situações da maldição, bênção e maldição, nos levou a uma reflexão muito grande. São mais de 3 horas de colocação, são grandes colocações, bem fundamentadas, para que você pudesse tomar consciência da ação do mal em nossa vida. E agora, eu falei na última pregação, como se libertar, como viver a libertação. Mas é importante que, ainda mais, a gente tenha essa dimensão da oração, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa bem mágica. Deus não tem nenhuma coisa mágica. Essa coisa mágica é do ocultismo. As coisas de Deus, elas são uma ação de cada dia mais na vida do homem. Ela é bem devagar. Deus tem paciência para colocar todas as coisas, nos fazer nascer de novo. Então não é uma ação mágica que cola e tira, não. Bem me quer, mal me quer. Não é assim que funciona. As coisas de Deus, do mesma situação que muitas vezes eu tive anos de luta para permitir que isso entrasse na minha vida, de fraquezas, eu também agora tenho que ter paciência para ir formando meus pensamentos, meus desejos, minha vontade, meu inconsciente na nova dimensão de Deus. Senão, o que vai me atormentar é meu interior. Às vezes até eu já sei a verdade, mas aquilo que está lá dentro de mim ainda alimenta esperança. Por exemplo, eu parei de beber em 86, praticamente. Mas o desejo de beber vem todo dia na minha boca. Eu só não bebo, mas vem o desejo. O desejo de xingar vem na minha boca, mas eu não xingo. O desejo de brigar, às vezes, de ofender, vem na minha boca, vem no meu coração, vem o ímpio. Mas eu refreio, porque eu estou me educando, estou me formando. Então, assim vai ser
nesse trabalho, né, com a maldição. Vou ler um texto aqui também da primeira carta de Pedro 3, versículo 13, para a gente saber como que vai se procedendo esta oração de cura e libertação dentro de nós e como que ela vai agindo. Se fordes zeloso do bem, quem vos poderá fazer mal? E até serei felizes se padecerdes alguma coisa por causa da justiça. Portanto, não temais as suas ameaças, nem vos turbeis, antes santificai os vossos corações em Cristo. O Senhor está sempre pronto a responder para a vossa defesa todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Fazei com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo que te dizede mal de vós, sejam confundidos aos que desacreditam no vosso santo procedimento em Cristo. Aliás, é melhor padecer, se Deus assim quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Então, a primeira coisa é isso. Às vezes não passar por tribulação, vão continuar sendo perseguidos, muita gente às vezes não vai acreditar na nossa mudança. Mas nós temos que insistir. Quantas vezes as pessoas me ofereciam bebida, me ofereciam para ir para aquelas festas que eu ia anteriormente, né? Então, é melhor a gente ir purificando. Por isso, assim ele vai dizer, nos dias de Noé, aqueles que outrora tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência, enquanto edificava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, se salvaram através da água. Esta água prefigura o batismo de agora, que nos salva também nós, pela purificação das impurezas do nosso corpo e pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição em Cristo. Agora, nós temos, eu já falei, que o nosso batismo, ele tem essa graça. Então, diante destas dimensões, então é importante que você tenha agora esta consciência de que nós vamos mudando. Nós vamos fazendo daquilo que antes era maldição, uma bênção para a minha vida. Tudo que para mim antes era maldição, me fazia sofrer, me destruía, agora vira bênção. Por quê? Porque agora estou alicerçando a minha vida em Cristo. Não tem como eu consertar o passado. Eu vou santificar o passado com a vida nova agora que eu começo a viver. Se antes eu falava mal do meu trabalho, agora eu vou abençoar o meu trabalho. Se antes eu falava mal do meu salário, agora eu vou abençoar meu salário. Se antes eu falava mal dos meus amigos, eu vou abençoar. Se antes eu falava mal da minha cidade, do meu bairro, da rua que eu andava, da cidade que eu nasci, agora eu vou abençoar. Tudo que antes era maldição vai tornando bênção. Então é passo. Se antes eu ficava irritado, e na igreja ficava irritado com os pecadores que entravam na igreja, agora eu fico feliz com os pecadores que vão na igreja e querem mudar de vida. Então é bênção. Eu não vejo mais a maldição, eu vejo agora a bênção. Antes eu achava que eu vim nesse mundo para sofrer, porque assim como o ocultismo dizia, eu estava aqui pagando um karma, eu estava sofrendo porque eu merecia sofrer. Não é verdade. Agora eu vejo que o sofrimento, como está aqui hoje, sofrer até por causa de uma coisa boa, é graça em Deus, não é mais maldição. Aquele sofrimento pode reparar os meus pecados, pode santificar a minha vida, não é mais maldição, mais bênção. Então, a oração, ela precisa passar por esse canal de pensamento de mudança, porque senão, todo e qualquer sofrimento que acontecer ainda, eu vou achar que é uma maldição, e não é, né? São provações que às vezes eu vou enfrentar até acontecer toda a mudança no meu coração. Toda mudança nos meus pensamentos, toda mudança nos meus desejos, toda mudança na minha vontade. Então, por isso está aqui. Assim como Cristo, 1 Pedro
4. Assim como Cristo padeceu na carne, amai-vos também desse mesmo pensamento. Quem padece na carne rompe com o pecado, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não vive segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Por isso nós vamos abandonar a luxúria, as concupiscências, as embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Sair fora da libertinagem, né? Agora nós vamos viver, pois para isso o Evangelho está sendo pregado. Mortos para o passado, embora seja condenado em sua humanidade, não vivo mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, portanto, praticai, ele está dizendo, a fim de que estas coisas o fim destas coisas está próximo. Sede, portanto, prudente, vigiai na oração, ante tudo mantendo entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade um para com os outros, sem murmuração, como bons dispensadores da graça de Deus. Cada um ponha à disposição do outro o dom que recebeu. Então, aí nós vamos mudando, tá vendo? Nós vamos mudar nosso interior, nossos pensamentos. Agora eu sou dispensador das bênçãos de Deus, das graças de Deus. Eu vou colocar os dons a serviço do outro. Agora eu vou olhar para os dons que Deus me deu. Não vou olhar mais para as maldições que os outros falavam que eu tinha. Mas eu vou ver as bênçãos que eu tenho em Deus, que Deus me deu, né, como as virtudes teologais que está em nós, né? E aí está a riqueza, né? Fé, esperança e caridade, a prudência, a justiça, a temperança e a piedade. Que eu vou trabalhar, são virtudes, né, que estão em mim. Aí vem os dons do Espírito Santo, para que eu também possa trabalhar os dons do Espírito Santo, né? Que cada dia mais viver o quê? Os 7 dons do Espírito Santo que estão em mim. Dom de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, piedade e temor de Deus. Bom, sou dotado de virtudes. No meu batismo eu tenho todas essas dimensões. Está em mim. Além ainda dos frutos do Espírito Santo, porque quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós vamos manifestar os frutos do Espírito Santo em nossa vida, que são 12. Então você pode dizer a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Então são inúmeras virtudes que estão em nós, né? Que são essas riquezas que agora eu vou começar a manifestar. Então, antes, eu podia ver como maldição os meus sofrimentos. Agora eu vejo que sou dotados de bens, de virtudes do céu, e eu vou agir nas virtudes do céu. Então, quero colocar estas graças para você, para que você também possa dimensionar a sua vida. Então, dentro da destruição das maldições, nós aprendemos, já falei, o batismo, que nós estávamos no Catecismo da Igreja 1277. No batismo somos libertos de todos os males, até da mancha do pecado original. Então não trazemos maldição. Então, você tomar posse, não tem maldição na minha vida. Posso ter aprendido a viver algumas situações depois do meu batismo. Ali nós recebemos no batismo a unção do crisma, que é a unção que o padre recebe nas mãos para consagrar, que o bispo recebe na sua cabeça como ungido de Deus. Nós também somos marcados na nossa fronte, nós somos marcados no peito, né, para tornar o nosso coração como um coração de ungido de Deus,
para ter um coração segundo o coração de Deus, né? Para sermos sacerdotes, reis e profetas. Então, é virtudes que está em nós. Então trazemos esta bênção da marca de Deus na nossa cruz, que nosso Pai, o Padre, os nossos padrinhos nos marcou. Então nós somos abençoados e não amaldiçoados. Então para você ficar claro que a oração é esta. Você traz a marca da bênção de Deus. Somos redimidos no sangue redentor de Cristo, isso lava de todo mal e pecado. Então no batismo trazemos esta marca. E quando eu confesso, recebo de novo. Quando eu vou à igreja, comungo, corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, eu torno o meu corpo santificado. Não tem como morar maldição no corpo santificado pelo corpo, sangue, redentor de Jesus. Imagina, onde vai morar o demônio se o corpo de Cristo está nele? Como pode morar uma maldição em mim se eu alimento do corpo, sangue, alma, divindade de Jesus? É porque às vezes eu não tinha consciência. Eu dava valor a esse mal. Agora eu estou tomando. Não, eu tenho corpo, sangue, alma. Não existe maldição. Lá dentro do sacrário tem maldição? Não, está o Cristo. Das partículas consagradas, né, que Jesus diz, isto é meu corpo. Né? Então, por isso, nós temos que tomar posse. Quando eu alimento do corpo de Cristo na missa, estou dizendo, estou me tornando uma pessoa em Cristo. E Ele tornando um em mim. Por isso que Jesus vai dizer, desta graça, que Ele vem morar em nós. E aonde está Ele, está o Pai e o Espírito Santo. Em João 6, mostrando a riqueza da graça de Cristo. João 16 também vai falar desta riqueza para nós, da vinda do Paráclito. Então, e também eu tenho que saber que tudo que é de Deus que está em mim é eterno. Somos abençoados. E essas bênçãos são eternas, nenhum homem pode tirar. Eu já falei na pregação, mas eu vou reforçar, porque não tem ninguém que tem poder de amaldiçoar o que Deus abençoa. Nenhum homem. Nem meu pai, nem minha mãe. Eles podem falarem, até me xingarem, me contaminarem com essas palavras. Mas a maldição, ela não vem de uma pessoa. Ela vem pelo pecado que entra em mim. Essa é a maldição mesmo. Né? De aceitar o mal morar na minha vida. Eu estou deixando o mal morar em mim. Então, me amaldiçoando nesse sentido. Não é palavras que correm, mas as pessoas acreditam às vezes na palavra. Assim que eu, a cada missa que eu vou, eu recebo a bênção de Deus. Todas as missas. O Padre te abençoa e te envia para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, para onde quer que você vá, você traz a marca da bênção, porque você se assinala novamente a cada vez que você vai à missa. No início você se marca como um abençoado, acolhendo, de estar ali como um homem que quer nascer de novo, porque cada missa nós temos a graça de nascer de novo. É morrer para a vida velha, nós vamos à missa para morrer para a vida velha e nascer para uma vida nova. Se eu vou lá, recebo a palavra de Deus, alimento do corpo, sangue, alma e divindade. Se eu deixo ali os meus pecados, se eu confesso e vou, pronto, eu recebi vida nova, nasci de novo. Então, nascer de novo é sempre uma oportunidade a cada dia. Né? Então, por isso, nós temos que ter esta dimensão para que a gente não fique fechado. Nós vimos que a nossa luta é contra o demônio, não é contra pessoas. As pessoas são usadas pelo mal. Então, a maldição, nós vimos que está na desobediência a Deus. Não é por causa de feitiço, magia. Isso aí é a arma que o demônio usa para inflamar mais o nosso coração. Para deixar o homem mais destruído. A bênção consiste em Cristo como Ele foi obediente. Quando Ele é obediente, Ele foi obediente até a morte de cruz. Vocês vai falar disso. E por isso nós precisamos tomar posse. Né?
E depois nós vemos que temos que vencer as paixões que estão no mundo, que a nossa oração precisa ser oração para vencer as paixões, está lá em Gálatas 5,19, 1 Coríntios 6,9, 1 Timóteo 3,1, que nós vimos uma lista enorme, nós trabalhamos cada dia a cada paixão daquela, para a gente ir vencendo, para não deixar a maldição voltar. Então, eu quero que nessa dimensão você tome posse desta situação e viva, né, a vida nova. E aí você vai fazer o quê? Então nós vemos que a partir do momento que eu vou lá, já tenho consciência dos meus pecados, fraquezas. Então como eu vivo esta graça? Eu vou dizer, né, confessar. Então nós vamos lá confessar os nossos pecados, nos arrepender dele, pronto. O maior exorcismo é esse. Não é o padre ir lá exorcizar que vai te dar. Isso é para um caso extremo, o exorcismo do padre, do exorcista. É algo que, na última situação, quando não existe mais um outro meio, é que eu vou fazer um exorcismo. Coisa raríssima. Então, confessar é o maior exorcismo. É você destruir todas as maquinações diabólicas que o demônio está querendo colocar dentro de nós. Não? Querendo que fica lá. Então, nós temos que confessar, arrepender-se, é um grande exorcismo. Então, se você quer uma arma poderosíssima contra todas as maldições, confessar, olha, estou confessando isso, aconteceu na minha vida, eu estou perdoando, não quero mais isso. Então, oração de renúncia, nós vimos que é importante renunciar. Uma proposta de mudança, se está faltando alguma coisa dentro do meu contexto, se eu tenho algum sacramento que eu não fiz, não é casado, está morando junto, eu vou casar. Ah, mas eu moro, ela foi separada, vai lá na igreja, tenta resolver a novidade desse matrimônio, casa. Pronto. Não é essas coisas que vão impedir de você ser abençoado. Elas podem dificultar um pouco mais, mas não vai impedir. Primeira coisa, que a pessoa está morando junto e ela tem que procurar resolver essa situação. Vamos lá tentar resolver isso. Pronto, se eu dei um passo, Deus já sabe que você está dando passos, então a bênção já começa a agir, porque eu estou dando passo. Mas se eu ficar parado e não fizer nada, não tem como a bênção agir, porque eu também não estou dando passo, não estou interessando por isso. Então, o meu interesse em dar passo, vou lá conversar com o sacerdote, vou ver se realmente tem unidade de matrimônio, vou caminhar e faço aquilo que for necessário. Se eu não fiz a primeira Eucaristia, vou fazer a preparação para a primeira Eucaristia. Se eu não fiz o crisma, vou fazer o crisma, porque eu vou me tornar um ungido de Deus. Então, está faltando algum sacramento para mim? Preciso, estou doente, estou com doenças física, emocional, psicológica, vou lá pedir o padre para fazer a unção dos enfermos, né? Aí eu vou confessar e ele vai me dar a unção dos enfermos. Se eu estou mal, não lembro muito bem do meu batismo, tal, não fiz a Páscoa, vou fazer a Páscoa para mim fazer a renovação das promessas do meu batismo. Também, se eu ainda estou em dúvida, eu peço ao padre para fazer a renovação do meu batismo. Pronto, vou renovar as promessas do meu batismo. Tomar consciência de tudo isso. Então, aí eu vou experimentando as orações de libertação para vencer tudo isso. E aí, nós vimos que o que bloqueia toda a nossa vida é falta de perdão comigo, com meu pai, com a minha mãe, com os outros e em Deus. Às vezes eu acho que Deus não vai me perdoar. Mentira, Deus vai me perdoar. Jesus veio para trazer o perdão. Então, eu vou confessar. Depois eu vou evitar cometer os novos pecados, né? Então eu vou preparar a minha vida para viver fora do pecado. Se eu tenho um vício, alguma dependência de alcoolismo, de cigarro, de droga, de jogos de azar, eu vou cortando essas maldições. Vou vencendo. Vou lá, vou me consagrar agora ao meu pensamento, ao meu corpo. Vou pedir a Jesus que lava com sangue meus pensamentos, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Senhor, lava com teu sangue, eu posso lá no Santíssimo fazer isso.
Santifique as minhas mãos para o trabalho, para os abraços, para o caminho, para o serviço. Vou santificar. Santifica as minhas pernas. Né? Santifica meu coração. Santifica meu corpo agora com teu sangue. Então lava-me. Para que tudo aquilo, se eu participei de alguma coisa, toque agora, lava-me de tudo isso. Né? Então nós vamos fazendo esta graça acontecer na nossa vida para vivermos a libertação destas maldições. Que agora nós temos consciência que a maldição é os pecados que foram alojando em nós e que trouxeram diversas situações. Muitas vezes o pai não casou, os filhos não casaram, geraram os filhos fora do casamento. E às vezes tem criança que não foi batizada, tem que ser batizado. Né? Precisa do batismo. Sem o batismo, eu não consigo fazer nada. Primeiro eu tenho que ser batizado, então eu vou buscar meu batismo. Então, cada passo eu vou dando para que eu viva como um abençoado de Deus. Espero que estas fortificações da preparação para que você agora vivendo esta vida nova possa viver esse tempo novo. Então, eu quero pedir hoje ao sangue redentor de Jesus, você que está aí, você que viveu uma experiência de maldição na sua vida, se alimentou, fez já tantos encontros, já falaram tantas coisas, e você parece que está amarrado. Agora diga, eu sou livre em Cristo. No dia do meu batismo eu fui marcado com a bênção de Deus, quero tomar posse. Quero tomar posse das bênçãos de Deus e não mais das maldições, de tudo que Deus me oferece, principalmente da fé, da esperança e da caridade. Quero tomar posse dos dons de Deus, dons de sabedoria, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade, temor de Deus, né? De todos esses dons, quero tomar posse dos frutos do Espírito Santo que mora em mim, a caridade, a paz, a alegria, a paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Quero tomar posse. Quero tomar posse de que no dia do meu batismo, meus pais, o padre, os meus padrinhos me marcaram com a bênção do Senhor. Eu trago esta marca da bênção na minha vida. Naquele dia eu fui ungido com o óleo do batismo, fui ungido com o óleo do santo crisma, para que eu fosse profeta, sacerdote e rei. Sou um homem ungido de Deus e não mais um amaldiçoado como eu pensava. Se alguém, seja meu pai, meus irmãos, alguma pessoa que eu amei, me falou palavras de maldição, quero perdoar essas pessoas. Quero perdoar aqueles que falaram palavras que marcaram a minha vida, que desejaram mal para mim. Eu quero que elas sejam abençoadas. E que essas palavras não tenham mais poder sobre a minha vida, que o demônio não tem mais poder de usar. Por isso eu peço ao sangue redentor de Jesus que lava todo o meu corpo, lava meu inconsciente, subconsciente, meu consciente, lave as minhas lembranças da minha infância, de tudo que eu vivi, de sofrimento, de fome, de miséria, de abuso, que as pessoas aproveitaram da minha inocência, me ensinaram a mentir, enganar, roubar, a falar mal, a xingar. Quero perdoar cada pessoa que fez isso. Quero perdoar essas palavras que entraram na minha boca, que está lá às vezes dentro do meu coração. Às vezes eu fico irritado, xingo, falo palavrão, que essas palavras não têm mais poder. Palavra que não sai nenhuma palavra de maldição da minha boca. Né? Que o Senhor lava agora todo o meu ser, santifique agora todo o meu corpo, as minhas células, que Ele santifique os meus pensamentos agora com o sangue redentor dEle, para que agora eu lembre das promessas de Deus, que Ele santifique meus ouvidos, para que eu possa escutar as palavras de Deus, não mais de maldição, que essas palavras sejam filtradas, que meus ouvidos sejam como os ouvidos de Jesus, que Ele lave meus olhos para que eu veja, agora não mais sofrimento, morte, desgraça, miséria, penúria, mas que eu veja as bênçãos de Deus, né? Que meus olhos sejam como os olhos de Jesus, que viam as bênçãos dos céus, que viam as graças de Deus em cada pessoa, que viam as virtudes da pessoa, não mais maldição. Que eu santifique a minha boca, para que a minha boca seja como a boca de Jesus, que as palavras tragam vida e esperança. Que eu santifique meu coração, para que meu coração seja como o coração de Jesus, transpassado de amor. Que Ele santifique as minhas mãos para o trabalho, não mais para a desonestidade, não para a impureza, não para a violência. Que Ele santifique as minhas pernas para caminhar com segurança, para o céu, para as práticas, para a igreja, para viver a minha fé.
que Ele santifique agora todo o meu corpo, de tudo aquilo que foi, que eu experimentei, seja que se meus pais me levaram para benzer, para alguma coisa, para tomar passes, para fazer alguma experiência, né? Dentro do ocultismo, eu renuncio todas estas práticas. Lava-me com teu sangue, Senhor. Santifique agora, eu te consagro o meu trabalho, eu te consagro os meus estudos, te consagro a minha casa, te consagro os meus bens, te consagro a minha vida seja uma vida de consagrado a Deus, porque o homem batizado é um consagrado a Deus, e eu quero viver esta graça. Por isso, eu clamo a ti, Senhor, vem agora com o teu fogo de amor, com o Espírito Santo, inundando todo o meu ser, trazendo alegria, trazendo a vida de volta, me ressuscitando para esta vida nova, que eu seja um ressuscitado em Cristo. Peço à Virgem Maria que cuidou de Jesus, que ela me cubra com o manto sagrado, como ela protegeu Jesus das investidas de Satanás, das maquinações diabólicas de Herodes para matar o menino Jesus, e que Nossa Senhora fugiu para o Egito, e que ela voltou, trouxe o seu filho, protegido de todas as maquinações diabólicas, que ela também me cubra, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida de tudo isso, que ela cubra a minha casa com o manto sagrado, que minha casa seja a casa da família de Nazaré, que os meus pais sejam consagrados a Ti, que os meus irmãos sejam consagrados a Ti, que a minha vida seja uma vida de consagrado a Deus, a vida de bênção e não mais de maldição. Obrigado, Senhor, te agradeço por essa graça, por esse momento de bênção que o Senhor derrama sobre mim, e eu, esta autoridade que o Senhor me dá, peço esta bênção de Deus para você, com toda a força do céu. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.